bom dia você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Gustavo Monte e eu curso Pedagogia na Universidade Federal do Pará. Como atividade avaliativa que nós estamos cumprindo da disciplina Abordagens Teórico-Metodológicos da Matemática Escolar, cuja professora é a Isa Helena, nós vamos dar continuidade ao debate do texto Alguns modos de ver e conceber o ensino da matemática por Dario Fiorentini. Muito bem, mas antes de nós prosseguirmos com o nosso trabalho, com a nossa apresentação aqui, vamos antes relembrar aquilo que já foi falado, as tendências que já foram colocadas. Muito bem, vamos lembrar qual é a primeira? A primeira é a formalista clássica. A segunda é a empírico-ativista e a terceira, que é o que nós vamos falar agora, é a formalista moderna. Mas afinal, em que contexto histórico esta tendência está situada? Calma, coleguinha, né? Antes é necessário que a gente entenda, cada tendência ela reflete a maneira de enxergar a matemática, a maneira de se ensinar a matemática em um determinado momento histórico. E em que momento histórico está situado a tendência formalista moderna? Ela está situada após 1950. Mas o que vem antes de 1950? Antes de 1950, nós temos a Segunda Guerra Mundial, onde o ensino ficou defasado. E aí, no Brasil, após esse ano, ocorreram muitos movimentos para poder abranger o currículo matemático de uma maneira diferente. O nome dessas reuniões que eram feitas se chamam Congressos Brasileiros do Ensino da Matemática. Alguns desses professores que estavam nesses congressos, eles estavam também no movimento internacional que pensava também em uma maneira de você rever a matemática na perspectiva do ensino. O nome desse movimento é Movimento da Matemática Moderna. Ele inclusive ganhou força política após o lançamento do Sputnik. O Sputnik foi o primeiro satélite a ser enviado ao espaço pela União Soviética. Isso lhe lembra alguma coisa? Sim, a Guerra Fria, que era aquele momento em que Estados Unidos e União Soviética estavam ali se ameaçando. Quando os Estados Unidos soube desse lançamento, eles ficaram, nossa, agora que nós vamos ter que realmente investir no ensino. Mas no ensino para formar quem? No ensino para formar o especialista em matemática. Essa maneira de se ver a matemática vai ser melhor abordada aqui, melhor explorada pelos nossos colegas a seguir. Bom dia, meu nome é Rebeca e eu vou falar sobre as categorias da tendência formalista moderna. Bom, a tendência formalista moderna, ela promove o retorno do formalismo matemático, só que com um fundamento diferente, que seria as estruturas algébricas e a linguagem formal da matemática contemporânea. Mas o que é formalismo moderno? Bom, formalismo moderno são ideias que não aceitam contradição. Como assim? Vou explicar. Bom, o dia tem 24 horas. E por mais que às vezes a gente queira que ele tenha 1 hora menos, 1 hora mais, ou às vezes até mais do que isso, o dia não muda, ele continua tendo 24 horas. Isso porque a convenção matemática decidiu que o dia tinha 24 horas. Isso é uma ideia que não aceita contradição. Bom, a concepção que eles tinham da matemática era que ela era autossuficiente, ou seja, a gente só pode obter a matemática, a gente não pode produzir ou criar a matemática do zero. Não, a matemática ela é autossuficiente, ela já existe, nós só vamos descobri-la. Eles enfatizam a linguagem matemática e o rigor técnico. Também eles propõem a junção de 3 pontos da matemática, que seriam a teoria dos conjuntos, as estruturas algébricas, como já foi falado, e as funções. A respeito da finalidade da matemática, eles tinham como proposta entender o motivo das coisas, o que está oculto. Como assim? 2 mais 2 é 4. Eles queriam entender por que 2 mais 2 é 4. A gente não sabe, mas eles sabiam, porque eles buscavam isso.
E eles acreditavam que quando você buscava esse oculto, você poderia usar essa forma de pensamento em diferentes áreas, tanto dentro da matemática quanto fora dela. Como cosmovisão adjacente, eles não tinham como propósito formar o aluno para ser cidadão, para um desenvolvimento da pessoa em si. Não, eles tinham o propósito deles era formar os alunos para serem especialistas da matemática. Por isso que eles se importavam tanto com o motivo, com os porquês, solucionar os porquês. Bom dia, meu nome é Gabriel dos Santos Costa, sou aluno do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pará. Bom, vou falar hoje um pouco sobre algumas categorias que estão dentro da tendência formalista moderna. Bom, a categoria de ensino e aprendizagem, como vocês já viram na tendência formalista clássica, ela é focada no professor. Na tendência moderna também é assim, focada no professor. O professor é o detentor de todo, o transmissor de todo o conhecimento, todo o conteúdo que está sendo empregado ali na sala. Então, ele que vai expor, ele que vai explicar, ele que vai dialogar com os alunos. Então, é um ensino autoritário, como vocês já sabem. Então, um pouco desse ensino, como vocês já viram na tendência clássica passada, a moderna também vem trazendo essa vertente focando no professor. Bom, outra categoria é a da relação aluno-professor. Em relação a essa categoria, ela é semelhante à formalista clássica, onde o aluno é passivo, aquele que só recebe o conteúdo e transmite da mesma forma. Só recebe tudo que o professor fala, tudo que o professor expõe, tudo que ele explica, é transmitido da mesma forma, da mesma maneira que o professor exige. Então, como vocês já viram na clássica, é bem focado também na moderna dessa mesma forma. Sobre a categoria de estudo e pesquisa, dentro da tendência formalista moderna, essa categoria ela procurava os desdobramentos lógicos e estruturais das ideias matemáticas, tomando por base sua unidade e estruturação algébrica, mais atual no caso, possibilitando a melhoria da qualidade do ensino da matemática, e não focava na construção histórica cultural desse conteúdo, né, no caso. E essas foram um pouco das categorias dentro dessa tendência.